Afinal de contas, Mercado Pago, PagSeguro, Cielo, Stone, Pagar.me, Wirecard, qual desses meios de pagamento eu devo utilizar nas minhas vendas online? E quando eu falo de vendas online, eu estou dizendo aquelas vendas que você envia link de pagamento e aquelas que você faz dentro da sua loja virtual, tá bom? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como é que funciona essas empresas, tá? Eu vou falar um pouquinho aí como é que você pode avaliar taxas de pagamento, taxas de aprovação, o que é chargeback. Eu vou falar algumas coisas para vocês e no final, fiquem até o final, que eu vou falar qual que é a minha recomendação. Se você está começando agora, o que você pode fazer, qual desses você deve utilizar. Se você não me conhece ainda, meu nome é Felipe Fontan, eu sou gestor de tráfego e consultor de e-commerce. Hoje na minha empresa eu atendo mais de 15 lojas virtuais, tá? E o que eu estou falando para você é diretamente do campo de batalha. O que eu vivo na prática, eu vou trazer aqui para vocês condensado para ajudar a você a vender mais e entender mais de comércio eletrônico. Aproveita, se você não clicou aqui no se inscrever, já clica e acione o sininho. Então vamos lá. Primeiramente, o que você precisa entender? Quando a gente está na internet, a gente vai estar utilizando aí algumas empresas para ajudar a gente a processar as nossas vendas online. Essas empresas podem ser desde Mercado Pago, PagSeguro, Cielo, Stone, Pagar.me. O que você precisa entender dessas empresas é que elas estão em categorias diferentes, tá bom? Então quando a gente fala da categoria intermediadores de pagamento, a gente vai falar sobre Mercado Pago, Pagar.me, PagSeguro, Wirecard, entre outros aí. Esses são os mais conhecidos. Quando a gente falar de adquirentes, a gente vai falar sobre Cielo, Stone, GetNet, Rede, entre outras aí. Qual que é a principal diferença, tá, entre você utilizar um ou utilizar o outro? Quando a gente está falando de loja virtual, a maioria das pessoas, a maioria dos empresários, eles entram através dos intermediadores de pagamento devido a ter uma certa flexibilidade e custos. Como que funciona isso? Quando você usa o Mercado Pago, exemplo, na sua operação de loja virtual, o Mercado Pago vai transacionar as vendas dos seus clientes. Nessa transação de vendas dos seus clientes, que eles fizerem lá uma compra no seu site, ele faz uma pequena gestão de risco, tá? Uma gestão de fraude, se aquela venda tem potencial fraude ou não. Sabendo que na internet funciona diferente do meio físico. No meio físico, vem lá a pessoa com aquela maquininha de cartão, você coloca o cartão aqui, a pessoa põe o valor e você digita a sua senha. Na internet, basta você ter o cartão que você consegue fazer as suas compras, você não precisa digitar senha. Então, é o que a gente fala, na internet a venda é uma venda não presencial. E quando você processa uma venda por esse intermediador, ele já avalia com base nos seus dados de compra se você tem potencial fraude ou não, tá, daquela venda lá. Então, uma coisa que vocês têm que ter bem na cabeça de vocês. Na maioria dos intermediadores, como PagSeguro, Mercado Pago, Wirecard, Pagar.me, eles não garantem, a maioria, tá, tem exceções, eles não garantem 100% de chargeback. O que é chargeback, Felipe? Você nunca pegou sua fatura de cartão e viu lá uma venda que você fala, mas eu não comprei isso? E você vai lá no banco e contesta? Então, desse lado você é o comprador, né? Você, opa, não reconheço isso, vou lá e vou contestar. Do outro lado de loja virtual, a pessoa vai receber ali uma carta, né, ou uma notificação que aquela venda não ocorreu de fato, que ele precisa provar que aquela venda, que você entregou o produto, enfim. A maioria das vezes, né, que acontece isso, é um fraudador. Então, na verdade, a pessoa pegou seu cartão, né, fez uma cópia, enfim, alguém sabe os números do seu cartão, faz uma compra e aí depois você recebe a notificação. Quando você recebe essa notificação, sinceramente, é muito difícil você reaver esse dinheiro, tá? Por quê? Porque é uma transação não presencial. Então, quando a gente usa intermediadores de pagamento, eles têm uma
pré-gestão de risco, mas mesmo eles não garantem aí 100% das vendas transacionadas. Pô, Felipe, então eu não vou vender online? Não estou falando isso, tá? Vamos por partes. Relaxa aí. Todo mundo vende online, fica tranquilo. Isso daí acontece, sei lá, uma a cada 100, 200 compras na sua loja, tá bom? Então, esse é um ponto dos intermediadores. Por isso que tem uma certa facilidade quando as pessoas estão na loja virtual entrar no intermediador. Um outro ponto são às vezes algumas tarifas do intermediador, que pode ser um pouco interessante, na maioria das vezes não é, sinceramente, mas eles têm aí uma taxa de antecipação muito rápida, às vezes em 14 dias você paga uma taxinha e já recebe, e às vezes com o adquirente, que eu vou explicar, não funciona muito bem assim. Então, quando você está dentro do comércio eletrônico, você precisa entender isso. Existe uma questão de fraude que pode existir, que é o que a gente chama de chargeback. Alguém compra com o seu cartão e aí você vê lá que não foi você que comprou, você contesta e o prejuízo acaba ficando para quem vendeu, no caso você, loja, ou você que enviou um link de pagamento. Isso é muito importante você entender. Então não avalie só as taxas. Vê se essas empresas te garantem aí ou tem aí um grau de confiabilidade no risco muito alto, que isso pode te ajudar. Falando agora um pouquinho de adquirentes. Adquirentes hoje mais conhecido como a Cielo, Stone, Rede, GetNet, enfim. Você consegue fazer as vendas online por essas empresas. Só que essas empresas, na grande maioria, não faz uma gestão de risco ou não fazem de uma maneira, vamos dizer assim, tão confiável quanto outras empresas no mercado. Então, o que você precisa entender? Quando você quer transacionar uma venda pela Cielo, você vai precisar ter um antifraude. Os antifraudes conhecidos hoje são ClearSale, Conduto e F-Control. Então, por que eu te falo quando você está começando é um pouquinho difícil para você quando você quer ir para o adquirente? Porque você vai ter que contratar o antifraude e depois negociar as tarifas com o adquirente. Então, resumidamente, quando você está com o adquirente, você tem que contratar uma ferramenta de antifraude. Quando você está com o intermediador, as regras são deles lá e ele faz uma pré-gestão de risco. Mas no final das contas, pode existir o famoso chargeback, que é a compra lá que a pessoa não reconhece, tá bom? Diante de tudo isso que eu te falei, não se apegue somente a taxa de quanto cada um deve cobrar de você. Então, você vai pegar ali, o PagSeguro às vezes tem uma taxa X, o Mercado Pago outra. Então, se você escolher por intermediadores, você vai avaliar a taxa que cada um deles cobram, tanto para ser descontado em uma vez ou até 5, 6 vezes, porque a maioria das pessoas compra mais de uma vez. Você vai avaliar a taxa de antecipação, caso você queira aquele dinheiro mais rápido, quanto você vai pagar ou não. E geralmente tem uma taxinha aí que eles te cobram por transação e às vezes até por transferência. Geralmente funciona assim, tá? Já o adquirente, na maioria das vezes, eles têm uma taxa competitiva, tá? Só que depende do tamanho que você está. Se você está começando agora, talvez, é o que eu falo para você, está começando agora, talvez adquirente não é legal, vai para o intermediador. Se você já está vendendo, procura de repente utilizar um intermediador de pagamento que ele pode te ajudar, tá bom? Então, fique bem de olho nisso. Taxa, qual que é a taxa de antecipação, se está aprovando ou não, beleza? Isso é muito importante. Só para completar um pouquinho mais esse vídeo aqui antes de eu concluir para vocês. Também temos os boletos bancários. Boletos bancários, hoje eu não vejo necessidade nenhuma de você fazer uma contratação de boleto bancário com o seu banco. Você pode usar empresas como o PagHiper, que vai te cobrar uma taxa de R$ 1,99 por boleto pago, que já resolve esse problema seu de pagamentos com boleto. Beleza? Então, não recomendo você verificar diretamente com o banco essas questões aí de boleto. Pega qualquer empresa, um intermediador de pagamento como PagSeguro, Mercado Pago, ou Pagar.me, o Aricard tem boleto. Você pode utilizar, como você pode usar uma empresa lá chamada PagHiper que pode te ajudar também. Esquece o banco nesse sentido. Mas vamos concluir aqui. O que eu posso recomendar para você? Você está começando no e-commerce, certo? Na sua loja virtual. Eu quero começar pelo Mercado Pago. Eu vou dizer para você, hoje, tá? Na data que eu estou gravando esse vídeo, o Mercado Pago está sendo péssimo. Exatamente isso.
A maioria das pessoas que abrem contas hoje no Mercado Pago e transacionam vendas pelas plataformas de e-commerce são, vamos dizer assim, um percentual grande de canceladas, não são aprovadas. Então eu não recomendo começar pelo Mercado Pago. O PagSeguro tem um histórico aí de cancelar as vendas e você nem saber por que aquela venda não aprovou, tá? Então, quer começar hoje? Avalie as taxas, recebimento, tarifas, enfim, de duas empresas, Pagar.me e o Wirecard, tá bom? Você pode incluir aqui uma terceira, que é o PayPal. O PayPal tem o checkout transparente, e aí é uma empresa interessante para você avaliar se você está começando. Se você está mandando links de pagamento, aí com exceção de links de pagamento, você pode testar de repente o Mercado Pago ou até mesmo um PagSeguro. Mas eu não recomendo para sua loja virtual, se você está começando agora, PagSeguro e Mercado Pago. Vá para esses outros dois aí. Se você já está vendendo, de repente está transacionando mais de 100 mil reais por mês de vendas, eu convido você a analisar de repente um possível contrato com a Cielo, com a Stone, com a Rede. De repente eles podem ter tarifas interessantes por causa do volume de vendas que você está transacionando no e-commerce. E lembrando que você vai ter que ter uma contratação de uma ferramenta chamada antifraude. Você pode pegar um da ClearSale lá, vai pagar uma tarifinha lá para eles avaliar qual que é a probabilidade daquela compra, né, do cliente ser fraude ou não. Isso é muito importante. Então você tem um custinho aí com a ferramenta ClearSale e mais um custo de tarifa. No intermediador você não está vendo isso, você está vendo o conjunto da obra todo, tá bom? Então, para a gente concluir aqui de fato, não se apegue somente a taxas, tenham essas ideias de como que funciona um pouco esse tipo de mercado, certo? E teste na sua operação. Pode ser que você coloque lá o Pagar.me, as vendas não aprovem, tá? Então, vou ter que trocar. Ou você pode colocar ali o Wirecard, as vendas aprovam, mas você só recebe em 30 dias. Então, tudo isso você vai ter que avaliar qual que é o que faz sentido para você. Eu te dei mais ou menos o norte de qual que você pode seguir, qual que você pode ir primeiro, mas você vai ter que avaliar dentre esses daí qual que faz mais sentido para o seu momento hoje, beleza? Então, se você não curtiu esse vídeo, já dá um curtir, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.